O Realidade em Pauta já está de volta e traz agora o caso da escritora e cantora brasileira Bianca Toledo, que ganhou grande repercussão no Brasil. Ela esteve entre a vida e a morte e foi curada. Nos livros e nos vídeos publicados, a cantora deixa muito claro que deve a incrível recuperação dela à fé. Casos como o de Bianca têm chamado a atenção de cientistas brasileiros que têm procurado entender cada vez mais por que pessoas que vivem a espiritualidade conseguem enfrentar de forma mais eficaz doenças físicas e neurológicas. Rompimento no intestino, necrose próximo ao esôfago, infecção generalizada, paralisação de órgãos. Sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, a escritora Bianca Toledo disse que até hoje a medicina não consegue explicar como ela não foi a óbito. Foram 300 transfusões de sangue, mais de 30 cirurgias. Entre outras complicações, Bianca teve 2 paradas cardíacas, com duração de mais de 18 minutos. A gente percebe que as pessoas que se apoiam na sua religião, na sua espiritualidade, no seu convívio religioso, eles têm mecanismos imunológicos melhores. Então a sua imunologia é melhor. Ela sendo melhor, ela combate melhor infecções, facilita o funcionamento celular. Então é claro que você acaba tendo uma saúde melhor ou uma recuperação melhor frente a uma doença. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente observa, espiritualidade e religiosidade auxiliam no enfrentamento de problemas. O médico afirma que a espiritualidade que faz bem para o corpo e a mente do indivíduo é aquela que se preocupa em fazer o bem a outras pessoas. Por exemplo, tem pessoas com isso que não acreditam em nada, mas fazem trabalhos caritativos que muito religioso não faz. Trabalho com preservação de natureza que muito religioso não faz. Vive em determinadas comunidades que trabalham auxílio e apoio a pessoas carentes que muito religioso não faz. Então eles têm espiritualidade e nem sabem. É que muitas vezes a espiritualidade e a religiosidade é vista apenas como conforto. Claro que dá um conforto para a pessoa, mas mais que isso, gera reflexão em como agir, como se comportar, como se questionar no dia a dia se está no caminho certo, principalmente na forma de lidar com as outras pessoas. Nós brincamos que se o egoísta fosse esperto, ele só faria o bem, porque fazendo o bem, ele se sente bem e ele atinge o bem. O neurologista também explica que fazer uma prece pode ser mais eficaz que um antidepressivo. Então, do ponto de vista espiritual, sem dúvidas, na igreja, e tem trabalhos mostrando isso, níveis de serotonina, que é o neurotransmissor relacionado às emoções, principalmente ao prazer, e que níveis baixos estão relacionados à depressão, aumentam de uma forma até mais expressiva do que depois de tomar um antidepressivo após uma prece, uma oração, após frequentar um culto, independente da religião, independente da fé que a pessoa tenha. E o que a literatura mostra nos últimos tempos é que pessoas que têm maior disposição a perdoar tem menor risco de doença cardiovascular. Ou, por exemplo, pessoas que têm propensão à raiva, à cólera, têm maior chance de ter adoecimento cardiovascular. Então, tudo isso é uma informação que está continuamente crescendo e que nós estamos nos ocupando na investigação científica. É claro que muitas vezes a pessoa consegue cada vez mais incorporar um enfrentamento positivo da vida com sentimentos, vamos dizer, edificantes, por meio de uma escolha religiosa ou de uma prática religiosa. Algumas pessoas, assim, outras, elas não têm uma filiação, mas têm uma conduta muito apropriada dentro dos sentimentos edificantes. Então é isso que nós estamos discutindo dentro da espiritualidade e cardiologia.
Alberto, existe uma explicação fácil para a gente tentar entender por que dessa relação, por que a fé, a espiritualidade consegue ter essa influência tão positiva, inclusive em algo que parece não ter relação alguma, né, que é a condição física, ou às vezes neurológica de uma pessoa? Então, talvez a explicação mais simples que a gente vai ter para isso, eu não acredito que a gente consiga simplificar tanto, mas de uma maneira mais simples, o que dá para a gente compreender é que cada vez mais dentro das ciências da saúde adota-se o paradigma da saúde integral, ou seja, a saúde ela não é simplesmente física, simplesmente emocional ou de qualquer outra ordem, ela é um conjunto de coisas. O indivíduo ele é um ser integrado. Então, obviamente, aquilo que eu faço, aquilo no que eu acredito, as coisas que envolvem a minha vida como um todo, vão afetar a minha condição de saúde ou não. Então, a gente partir desse princípio é o que nos ajuda a compreender melhor. E se eu tenho, então, práticas, pensamentos, como eles colocaram ali na reportagem, que me edificam, que me dão um sentido para a vida, que me aproximam dos outros, que me ajudam a ter comportamentos de saúde, me privando de certas práticas, por exemplo, ou me incentivam a ter outros comportamentos que favorecem a minha saúde emocional e física, como perdoar o próximo, como fazer o bem para o outro, o conjunto dessas coisas, de uma maneira geral, vai potencializar as minhas condições para que eu seja um indivíduo saudável. Tentando simplificar é isso, né? Mas a gente passa por uma série de ciências para tentar compreender isso daí. Você tocou num ponto que isso talvez seja mais comum de a gente ouvir do que o próprio caso da espiritualidade como um todo, que é a questão de perdoar, né? Sabe-se, inclusive por meio de estudos científicos, que conceder perdão, ter a facilidade, a condição de perdoar, faz muito mais bem para aquele que foi magoado do que para o que precisa do perdão. Sim, sim, mesmo porque boa parte das vezes o que perdoa o outro, não é, como você falou, é o que está magoado, é o que tem o ressentimento. Nem sempre aquele que ofendeu tem consciência da ofensa. E tanto é que muitas vezes esse modelo de perdão ele nem exige necessariamente um encontro. Sim. Né? Você pode perdoar alguém que já morreu, inclusive, ou alguém com quem você não tem mais nem contato, porque é uma atitude do indivíduo, né? De passar uma borracha em cima de certas coisas. Não é que ele vai negar ou esquecer o passado, mas ele vai dar um novo significado àquelas situações, pensando na tendência da superação daquilo que ficou para trás. Como um leigo, a impressão que eu tenho, talvez o que o telespectador também tem ouvindo você, é que talvez aquela máxima de que viver com leveza é viver melhor, não é? Então, quer dizer, se livrar de todo tipo de peso e talvez a espiritualidade consiga oferecer isso aos indivíduos, né? São essas práticas que você mencionou, que outros médicos mencionaram na reportagem, práticas de convívio que fazem com que a outra pessoa seja também beneficiada pelo que você faz. E por isso que se faz tanto a conexão dessas práticas com as religiões em geral, porque boa parte das religiões pregam isso. Então, o cristianismo, a noção do perdão e da misericórdia, ela é fundamental. Sem misericórdia não existe cristianismo. Sim. Outras religiões também pregam essa mesma ideia, o próprio islamismo, o budismo e por aí vai. Então, as religiões ajudam a divulgar essa ideia e justificam, sob outra ótica, né, sobre a ótica da espiritualidade, uma prática que os aspectos da saúde acabam também comprovando. Agora, no Brasil, a gente, pelo que eu imagino, não tem a abertura para que, por exemplo, clinicamente, um médico, um psicólogo, um psiquiatra trabalhem espiritualidade, ou existe essa condição? Existe abertura, existe inclusive orientações sobre como isso pode ser feito. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo lançou há pouco mais de 2 meses uma cartilha, inclusive, instruindo aos psicólogos como eles devem proceder em situações onde eles precisam acolher as demandas espirituais dos seus pacientes. Então, o psicólogo, ele pode e cada vez mais ele é treinado para isso. Lá no NASP, né, na Faculdade Adventista de Psicologia, por exemplo, a gente tem ali uma disciplina que chama-se Religiosidade e Competência Profissional, voltada para os psicólogos. Entre outras coisas, nessa disciplina,
a gente trabalha isso. Como, então, eu devo acolher, receber, sem que eu vá infringir nenhum código de ética, sem que eu vá impor sobre o meu paciente algum juízo de valor moral ou religioso, mas recebendo o que ele tem para trazer. E o Dr. Kenneth Pargament, que é a grande autoridade no mundo hoje da psicologia e também das ciências da saúde, de maneira geral, que esteve com a gente em um congresso no NASP aqui em São Paulo, ele tem toda uma teoria onde que ele chama de terapia que integra a espiritualidade, com treinamentos, com livros. Então, existem muitas formas, já muitos recursos que procuram ensinar os psicólogos a trabalhar as questões espirituais dos seus pacientes. Até pouco tempo atrás, era menos comum. Sim. A orientação que se tinha mais era assim, olha, deixa isso para lá, não vamos mexer com isso. Mas uma vez que a gente percebe que esse é um elemento tão importante, tanto para a promoção da saúde como para o indivíduo se equilibrar emocionalmente, não tem como deixar isso para fora do consultório. Claro, e pelo que eu imagino, faz toda a diferença no acompanhamento, no tratamento desse caso. Toda a diferença, porque muitas vezes os conflitos da pessoa passam pelas crenças dela. Então, como é que eu vou trabalhar o conflito que passa pela crença se eu deixo a crença de lado? Não tem como. Claro. E aí quem sai ganhando é a população que necessita desse tipo de serviço. Com certeza. Eu quero agradecer muito a você de casa que acompanhou mais uma vez aqui o Realidade em Pauta e agradeço também a você, Alberto. Muito obrigado pela companhia aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. A gente fica por aqui hoje, agradeço mais uma vez pela sua companhia e vale lembrar que você pode rever este programa de hoje e outras reportagens no nosso site novotempo.com/Realidade em Pauta. Uma boa noite para você e até o próximo programa.